de línguas, aí tava lembrando de um episódio em que eu fui tentar explicar que eu estava resfriada na Itália e falei espanhol, falei italiano, falei portunhol, inglês, e aí ao final o farmacêutico disse assim: "Ah, tosse!" Claro, então as pegadinhas da língua, viu? O Antero vai entender bem o que eu tô falando, ele que é o nosso poliglota aí do time. Um abraço pra vocês, a gente se encontra. Eu, hein? Estava com influenza, um raffreddore. Pois é, era mais fácil do que a Bibi tinha imaginado, né? Era só falar da tosse. Beijo, Bibi, bom descansar e daí pra você não pegar tosse de novo, que já tá tarde. E tá frio em São Paulo. Agora, a gente aqui, nós três meninos, vou te devolver, Antero, e aí, Sormani, fica à vontade para ir na sequência. A gente tá falando de um resultado negativo, a gente tá falando de falhas individuais, mas um time que ainda assim consegue encontrar pontos positivos, vou eu na piada do italiano de novo, tá? Acho que o Gustavo Scarpa hoje merece uma atenção diferente. Acho que é um jogador que tem se destacado, que tem feito boas partidas, é o jogador que mais participa de gols no Palmeiras, e aí eu tô falando de todos eles e não só do time em que ele se encaixa atualmente, né? Esse jogador, ele tem potencial para daqui a pouco figurar entre o time principal do Abel, ou você acha que o papel dele é realmente esse nos momentos em que o time chamado titular não pode estar em campo? Olha, Dani, é o seguinte, o Scarpa, quando foi contratado, foi para ser titular, né? Assim como o Lucas Lima foi contratado para ser titular. Saiu do Santos por uma boa grana, ou recebendo ele uma boa grana. O Scarpa depois teve aquele problema com o Fluminense, eliminar caçada, processo trabalhista, vai, não vai, só que lá, tá. Aí depois perdeu quase um ano nisso, aí teve tempo para ser titular. Pintou a possibilidade, né? Parecia que ia dar um meio campo bacana, quando, nossa, agora já fugiu de novo, quando veio o Ricardo Goulart, que estava o Scarpa, Ricardo Goulart, acho que era o Felipe Melo, Lucas Lima, o Dudu à frente. Falei, poxa, parece que esse meio campo, um ataque do Palmeiras, interessante, né? O William, aí o Ricardo Goulart foi embora, depois o Scarpa começa a oscilar, o Lucas Lima então nem se diga. O que aconteceu? Os dois perderam a condição de titulares e tiveram muitas oportunidades. Talvez até o Lucas Lima mais do que o próprio Scarpa. O Lucas Lima agora, que nem eu já fez, né, quebrou o galho, se esforçou, jogou ali com ala direita, como já aconteceu em outros duelos recentes. Mas olha, os 4 gols, não estou ocupando o Lucas Lima não, mas os 4 gols vieram pelo lado esquerdo. Se bem que aí na conclusão, na área, ninguém parou os jogadores que marcaram para o defensa. Bem, o Lucas Lima tem sido, eu diria, hoje praticamente o 12º jogador. Ele conseguiu esse status. O 13º, sei lá, hoje em dia entram 5, né? Mas ou seja, é o reserva constantemente lembrado, chamado e escalado, até como a Bibi já também destacou. Mas ainda não é o titular. Por quê? Porque ele ainda não mostra que é o jogador para ser titular que se esperava quando foi contratado do Fluminense. Talvez, se ele mantiver um ritmo de empenho, desempenho, de assistências e de gols bonitos como esse de hoje, pode ser que sim, que venha a ter o seu espaço na equipe, mas dependendo também do que o Abel Ferreira pretender. Mas como o Palmeiras joga muito, né? Então tem agora decisão do Campeonato Paulista, aí tem Libertadores ainda, aí tem Brasileiro, sabe-se lá até onde vai chegar na Libertadores ou mais adiante na Copa do Brasil, o Scarpa vai ser utilizado com muita frequência. Mas hoje, não, quando a gente escala o time titular do Palmeiras, não, a gente não põe o Scarpa e não comete uma injustiça com ele. Quero saber se o Sormani concorda. E aí, Sormani, para você falar também sobre essa partida, a gente tem alguns números do jogo, vou pedir para colocarem na tela, que aí a gente já vai analisando também a postura, né? Como é que ela muda quando tem esse time em campo. Acho que a posse de bola já é uma coisa que chama atenção, né? Não é uma característica do Palmeiras, que tem forte ali os contra-ataques, que tem forte a velocidade e acaba sendo mais efetivo do que ficando com a bola. E aí, passando um pouco pelos pés de quem estava em campo hoje, o que dá para buscar de positivo nessa apresentação para levar lá para quando estiver valendo a faixa?
Olha, Dani, sinceramente, o torcedor do Palmeiras que me perdoe, eu acho que não dá para tirar nada de positivo do jogo de hoje. Não dá para tirar nada de positivo. Perder já é ruim. Ainda mais para um time que não tem tradição nenhuma no futebol da Argentina e no futebol sul-americano. E não só perdeu esse jogo, tomou 4 gols esse time. Não é que o Palmeiras tomou 1 gol e os argentinos, eles é uma escola defensiva fabulosa, juntamente com a escola italiana. Sabem se defender muito bem. Mas não foi o caso. Né? O time fez 4 gols do Palmeiras. Então, do ponto de vista defensivo, o Palmeiras deixou muito a desejar. Muito a desejar. Ah, fez 3 gols, é verdade, mas fez 3 gols no defesa. Eu não sei se eu estou sendo um pouco rigoroso com o Palmeiras, mas eu estou absolutamente desapontado com a derrota e do jeito que o Palmeiras perdeu. E do jeito que o Palmeiras perdeu. Eu acho que não tem nada que se tire de importante. O Antero falou uma coisa que é muito importante. Aí sim, quando você pega o time que você considera o misto ou o time B, ele tem que ter um caráter de jogo, uma maneira de jogar, uma filosofia definida. Para não chegar em campo, você ter 11 jogadores correndo, cada um para um lado, sem critério nenhum. Aí, esse é um problema. Então isso, o treinador do Palmeiras tem que trabalhar. Porque mais vezes nessa temporada, isso pode acontecer. Porque o Palmeiras está vivíssimo na Libertadores, não perde mais a liderança do seu grupo. O Palmeiras vai mais para frente estrear na Copa do Brasil. E é contendor, né? Vai brigar pelo título. A mesma coisa vai acontecer no Campeonato Brasileiro. Então o Palmeiras vai estar muito vivo em 3 frentes, sem contar o Campeonato Paulista. Estou deixando já o Paulista de lado, que vai acabar já nesse final de semana. Então, esse time alternativo tem que ter um padrão. Tem que ter um padrão. Ah, ok, ele escalou 3 zagueiros atrás, como ele vem escalando sempre. Beleza, já é uma ideia. Agora, o resto, a movimentação, o entrosamento, a maneira de se posicionar em campo, então, tudo isso, o Palmeiras tem que trabalhar também. Para não ser pego de surpresa, como foi pego nessa partida. Então você fala para mim de novo, Dani, senhor Mani, mas não tem nada mesmo? Não, sinceramente, eu não consigo ver nada de proveitoso.